a eclesia está na mesma proporção de glória. Você consegue materializar o que é glória? Magnífico. Então, mentalmente nós sabemos definir as palavras, mas não conseguimos desenhar isso daí. Não consegue falar, aquilo ali é magnífico, aquilo ali é glorioso. Não temos essa capacidade. Apesar que, etimologicamente, igreja são os chamados. Erram muito nessa definição, fala que igreja é chamados para fora. Não existe isso, viu? É só o verbo ekou. Chamados, simplesmente isso. Eclesia, vem de eco, chamados, só os chamados, fomos chamados. O Senhor nos convocou para uma assembleia geral. Todas as vezes que estamos reunidos, estamos em assembleia, que é o que o hebraico chama de Kahal Yavé, Assembleia do Senhor. Um lugar onde os valores do reino são discutidos, ensinados e incentivados por tudo e por todos. Quer dizer, a coisa complica, porque cada um de vocês, cada um de nós, temos a capacidade, chega aqui meu irmão, isso, temos a capacidade de entendermos Deus. Cada um de nós temos um Deus na cabeça. Cada um de nós temos um conceito para a nossa vida. Me ajuda aqui. Deixa o dono da criança resolver o problema, né? É isso aí. Então fica muito difícil trabalhar num espaço carismáticos. O conceito que os membros e os pastores têm na cabeça sobre Deus, há uma variação enorme, nunca isso bate, nunca isso é uma concordância. Essa sensibilidade nas coisas de Deus faz toda a diferença. Inclusive eu acredito que é por causa disso que a igreja ela permanece viva, por causa dessa diferença de conceito. Ainda que atrapalha muito, um pastor pode pregar aquilo que você não quer ouvir, e você pode acreditar naquilo que o pastor não prega. Então essa diferença é o que preserva a igreja. Ela consegue se manter por si só, porque os conceitos sobre Deus, sobre Jesus, acabam sendo diferentes um do outro. E esse é o espaço onde essas coisas acontecem. Cada um de nós somos um teólogo. Cada um de nós temos uma própria teologia a respeito de Deus. Como desenvolver um ministério na eclesia, sendo nós pobres mortais? Então nós precisamos de ferramentas que nos possibilitem dirigir esse complexo divino chamado dons espirituais. Então, olhe bem, as cabeças são diferentes. Cada um de nós idealiza um tipo de música, um tipo de culto, um tipo de oração. Cada um de nós temos um negócio na cabeça. Algumas coisas atingem metade da igreja, o outro não atinge absolutamente nada. E assim é a igreja. Então, como trabalhar com essa heterogeneidade não só de conceitos, mas de sentimentos? Só há um caminho para nós: os dons espirituais. Os dons vêm para alinhavar essa diversidade de conceitos e de sentimentos que está aí no meio da igreja do Senhor Jesus. É comum ocorrer inserções de mecanismos, estruturas e ideias de práticas que são concebidas do mundo. Vira e mexe, nós estamos assistindo as empresas, as igrejas, sendo administrada como empresa. É o que mais nós temos visto nos últimos tempos. De forma administrativa, isso é muito interessante. Inclusive hoje nós discutimos, não foi, Pedro? Como melhorar a administração de uma igreja. Então eu dei para ele muitos exemplos lá em São Paulo, que a gente tem lá, legal. Mas a igreja em si, ela não consegue viver só com uma boa administração. A igreja pode ter uma boa administração e não ser uma boa igreja. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Porque ela é um organismo. E esse organismo, você não tem como manipulá-lo. Você não tem como dizer, faça isso porque é o certo. E de tempo em tempo nós queremos colocar dentro da igreja organismos de administração, instrumentos administrativos. Por exemplo, pequenos grupos, né?
pequenos grupos, que hoje é muito comum em todas as igrejas ter pequenos grupos. Uns chamam de MDA, né? Outros chamam de visão, igreja em cela, igreja do G12 em cela, enfim, grupos de comunhão, grupo familiar, são grupos pequenos. E com isso eles querem fazer a igreja crescer, quer dar uma estrutura na igreja. Mas nós sabemos que isso é parte do processo. O crescimento de uma igreja não está atrelada a uma boa ideia. Haja vista, também conversávamos sobre isso, que igrejas que têm cara de catedral não cresce. Igreja que tem cara de galpão de açúcar cresce. Igreja que o pastor não tem teologia cresce. Igreja que o pastor é teólogo não cresce. Igreja que o pastor paga tudo e fica com o restante da igreja cresce. Igreja que o pastor presta conta de tudo não cresce. É impressionante isso daí. Quer dizer, isso é um fenômeno na religião brasileira, principalmente no Brasil. Muda completamente os conceitos do que é ser uma boa igreja. O que é ser uma boa igreja? Muda, o conceito muda. E nós corremos o risco de achar que somente um sistema dá certo. E talvez seja esse o nosso erro. Nós não podemos colocar nos sistemas todo o sucesso da igreja. Nós não podemos abrir mão do sobrenatural, ou seja, da intervenção divina. Então a igreja ela caminha milagrosamente. Por aí nós estamos dizendo o seguinte: poucas coisas cabe eu fazer. Na verdade eu preciso quase o tempo todo estar na dependência do Espírito de Deus para tratar com a igreja. O século 21 é marcado por revoluções constantes e descobertas instantâneas. A prática de ontem já não pode ser concebida hoje. Há uma forte tentação em usar o cientismo moderno dentro da estrutura atemporal de caráter divino que é a igreja. Então eu coloquei um testemunho meu do que eu fiz quando eu recebi a primeira igreja. Eu fui convidado para pastorear a primeira igreja. Isso aqui é 1985, 87, por aí. Ok? Então, olha só o que eu fiz. Aqui está o meu testemunho, tá? Eu vou ler para vocês, ó. Lembro-me do meu primeiro rebanho e seus desafios. Após a noite de posse, lancei mão dos recursos da liderança secular para descobrir potenciais no seio da comunidade. Como também me servi de formulários e controles da empresa onde eu trabalhava para dirigir e controlar melhor o corpo de Cristo. Foi um fiasco, uma decepção. Quanto mais eu empregava os recursos do mundo, mais a igreja me parecia estranha. Ela não correspondia à minha intenção. Em meio ao meu desespero e à vontade de abandonar tudo e todos, uma mulher cheia de dons me disse: você consultou o cabeça do corpo para fazer as mudanças? Pronto, bateu a cara. No calor de pastorear primeiro o rebanho, naquele calor, o que eu fiz? Eu busquei instrumentos que eu tinha conhecimento, que eram os formulários da empresa, de cursos da empresa de liderança. Eu peguei tudo que a empresa fazia e joguei isso para a igreja. E quanto mais eu colocava isso na igreja, mais a igreja ficava estranha. Ou seja, eu tentava colocar na igreja um instrumento que não pertencia a ela. Não pertencia a ela. E nós temos falado, eu conversava hoje com o pastor Elton, nós orientamos os alunos, principalmente seminaristas, está começando o ministério agora, que todas as vezes que um pastor sair e outro entrar, o cheiro do outro permanece no meio do rebanho. Então, expressões assim identificam isso. Por exemplo, pastor fulano não fazia assim, lembra isso aí? É o cheiro do outro ainda no meio do rebanho.
Então, esse cheiro diz para mim o seguinte: eu não sou o pastor desse rebanho. Eu só começo a ser o pastor desse rebanho depois de 2 a 3 ou 4 anos. Só depois é que eu ganho a confiança do rebanho e eu passo a ter o cheiro do rebanho em mim. Então, nesse período, o que a gente fala? Nesse período, não se faz mudanças. Não se mexe no que há no meio do rebanho. Mesmo que muitas vezes a gente ache que é errado, e algumas vezes é errado mesmo. Só que cada rebanho é como uma família. Tem seus tiques nervosos. Tem sua forma de se expressar. E quem chega precisa respeitar isso aí. Então, exemplo, vocês terem uma ideia. Lá em Campinas, eu posso dar esse exemplo. Havia um piano que quando eu cheguei, os cupins já faziam culto dentro dele. Entendeu? Porque a moça que limpava lá sempre me falava: ó, teve culto hoje. Que era debaixo dele aquela festa de cupim, né? Aquela sujeira. E eu fui olhando aquilo, e o órgão era muito antigo, ficava lá. Demorou 1 ano, demorou 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 5º ano, eu quis mudar o piano, ou o órgão. Quase que eu perdi o pastorado. Depois de 5 anos, eu ainda não tinha o cheiro do rebanho. Aquele episódio fez eu recuar. Eu descobri que eu não podia mudar ainda. Eu não era o pastor deles ainda. Olha, 5 anos e eu ainda não era o pastor deles. A tentativa de tirar o órgão me fez perder 3 famílias da igreja. Acredite se quiser. 3 famílias saíram da igreja porque eu queria tirar o órgão cujo o conteúdo era cheio de cupim pentecostal. Todo dia tinha culto lá dentro. Lá. Depois de 5 anos, foi que eu comecei a pensar em outras áreas da igreja e tentar mudar. Já com 8 anos de pastoreio, olha que interessante, eu não consegui com 5 resolver o problema do órgão. Mas com 8 anos, sabe o que aconteceu? Nós mudamos o culto da Filadélfia, da água para o vinho, e toda a igreja foi comigo. Para vocês terem uma ideia, no culto da Filadélfia, nós só tínhamos um único culto, em torno de 3 horas e meia de culto. Sabe o que tinha no meio do culto? Comidas e bebidas. Nós implantamos no culto ao Senhor, comida e bebida. Difícil isso, não é? Difícil isso. Não perdemos uma alma. Começava o culto às 5 da tarde, terminava 8h30 da noite aproximadamente. Quer dizer, eu fiz uma inserção mecânica, coloquei comida e bebida numa coisa espiritual, e o povo foi comigo. O que isso quis dizer para mim? Que agora eu tinha o cheiro do rebanho comigo. Então, isso é perigoso. Isso acontece, por exemplo, no departamento também, quando troca o departamento, isso é perigosíssimo demais. Você fazer mudanças, cujo o cheiro do pastor ainda está impregnado naquele grupo. Então, qualquer mudança que se faça, faça-se a longo prazo. Porque aqui no espaço carismático, há uma memória, e essa memória não se desfaz. Ela leva um tempo para se desfazer, para que o próximo pastor, o próximo líder da mocidade, a próxima irmã que vai dirigir o grupo, possa fazer isso com liberdade. Então é interessante, né? Houve uma mudança no culto muito forte, hoje já está um pouco diferente, o Léo já mudou também aquilo que nós fizemos, e a igreja não traumatizou com ele também, já está com 6 anos, 7 anos lá, também não houve mudanças, mas quando eu toquei no piano, no órgão, aí o circo pegou fogo. Interessante, né? Lá quietinho, ninguém tocava, o cupim acabando com ele, ninguém falava nada. O dia que eu disse, vamos tirar isso aqui, já está morto, aí pronto, aí o circo pegou fogo. Olha aí o texto, os dons libertam. Se há qualquer dificuldade no desempenho da vocação,
busca o recurso necessário, diferente, inteligente e inesperado nos dons. A igreja brasileira precisa voltar a acreditar nos dons. Precisa ter uma credibilidade os dons. Então, dom não é para ornamentar, para nos fazer mais bonitos. Não, são instrumentos de trabalho. E é preciso acreditar neles, porque o espaço carismático, ele é cheio de dificuldades, e somente os dons para tentar resolver. Desabestelha-se, desmediocrise-se diante dos demônios e crentes carnais para continuar usufruindo com prazer o sacerdócio que você recebeu de Deus. Não posso acreditar que Deus concede dons à comunidade carnal, no caso aqui a igreja de Corinto. Na verdade, a carnalidade deles não chegou às barras da morte espiritual, que seria negar o Cristo, porque havia entre eles cristãos usufruindo dos dons espirituais, dando manutenção à fé. Então a igreja em Corinto, ela era uma igreja espiritual, mas por causa dos dons espirituais que mantinha ela em pé. Quer dizer, no meio dessa bagunça toda que foi a igreja em Corinto, ainda havia alguns dons que dava a estrutura para a igreja se manter em pé. Um deles era o dom da profecia ou do profeta que havia naquela época. Paulo, observem bem e grife isso aí, ó. Paulo não diz que deveriam parar com os dons, porque havia infantilidade no meio da comunidade, mas que crescessem em Cristo, se tornando adultos espirituais. Então, onde há infantilidade, a recomendação paulina é esta: que haja ordem. Só isso. E o que nós temos visto é o seguinte: quando há uma infantilidade nos usos dos dons espirituais, a primeira atitude do líder, ou de uma diretoria, ou coisa parecida, é cortar por completo. Essa é uma tendência nossa. Cortando por completo, a igreja fica sem mecanismos espirituais para trabalhar, que são os dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a miséria da igreja de Corinto, da infantilidade, chamou eles de carnais, mas ele não disse para parar com os dons espirituais. Ele pediu ordem. É isso que ele fez, e é isso que nós precisamos fazer. Se estamos usando os dons de forma errada, é necessário ter ordem na presença de Deus. Cada um pode profetizar, um após outro. Isso o que é? Isso é ordem. Outra observação, a respeito a todos os carismáticos, a ordem paulina é essa: ordem, respeito a todos os carismáticos. Olha que interessante, ele não pediu para julgar o profeta, ele pediu para julgar a profecia. Então, essa informação sutil que está escondida aí, ela é muito importante para nós. Por que o profeta não é fiscalizado, mas sim a profecia que saía dele? Paulo está admitindo o seguinte, que ninguém na igreja, por mais espiritual que possa ser, ele vai estar sempre certo. Então, se a gente for julgar profeta, não fica um na igreja. No dia que ele errar, a gente bota ele para fora. Então, o apóstolo Paulo pede para ser julgada a profecia. Vem de Deus, eu acato. Não vem de Deus, eu largo. Isso é um crescimento muito grande nas coisas espirituais. Essa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso vale para a pregação. A pregação precisa saber se ela está certa ou se ela está errada. A maioria das pessoas que frequentam a igreja tem medo de julgar essas coisas. Sabe o que eles falam? Vamos orar. Mas o problema não é para orar, é para agir. Se tem alguém trabalhando errado, é preciso agir. Quer dizer, esse amadurecimento espiritual que me leva a julgar a profecia é o que dá força à igreja e protege a igreja das más profecias. Pergunta: por que a gente julga o profeta e não julga a profecia, né?
É muito mais fácil julgar um profeta. É muito mais fácil. Principalmente se ele tiver com um título. Aí pior ainda mais. As pessoas têm medo de dizer, não, isso não está certo, porque é um pastor que está pregando na televisão. Talvez falta o conhecimento bíblico para saber se aquela mensagem é certa ou errada. Outra observação do apóstolo Paulo, que haja ordem no culto, respeito a todos os carismáticos, profetizar com zelo. O que é com zelo? Temor. Quem vai profetizar, segura lá, não é maior do que aquele que não profetiza. Portanto, quem profetiza não é o cara. Em muitas comunidades pentecostais, quem profetiza, muitas vezes está no mesmo nível do pastor, sim ou não? E alguns grupos são tão, como que eu posso dizer? Eles acreditam, dependentes do dom de profecia, que a pessoa vai viajar, ela consulta o profeta, para saber se vai. Esse profemi, falar da parte do Senhor, o profeta profemi, da parte de femi, falar, ele não existe mais no nosso meio. Isso morreu no Velho Testamento. O que existe no Novo são profecias para a edificação da igreja, mas não é profemi mais. Não é profemi mais, quer dizer, não há mais como colocar profecia para o futuro. O Novo Testamento não permite a futurologia. Entendeu? E o profeta que falava de futuro no Velho Testamento, ele estava enquadrado no profemi. Ele não sabia o que estava falando, mas falava em nome do Senhor. Então ele só era um instrumento de Deus para falar aquilo. No Novo Testamento, isso já não existe mais. E conosco, pior ainda, porque o cano fechou. Nós temos toda a revelação bíblica, desde o Velho Testamento até o final do Novo Testamento. Então, consultar profeta para o futuro não tem respaldo bíblico. E agora? Cada um de nós, no Novo Testamento, nós temos o Espírito de Deus. Nós somos batizados no mesmo Espírito, diz o apóstolo Paulo. E nós precisamos saber se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado. Então, profecia é para a comunidade. O crescimento da comunidade, mas não o futuro da comunidade. Outra observação do apóstolo Paulo: não impedir que falam em línguas. Nós temos um item interessante sobre a glossolalia, espero que o tempo nos dê, né? Mas ele, com toda essa bagunça que havia na igreja em Corinto, ele disse: não impeçai os que falam em língua. Por quê? Não sei, não. Eu acho que dom de profecia talvez, mas o dom de línguas... Diga, pastor. Exatamente. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Então parece que o apóstolo Paulo tinha esse pensamento de que não podia impedir que alguém falasse em línguas estranhas no culto deles. Nós não falamos, muito difícil alguém falar em línguas no nosso meio, né? Já outras denominações falam isso, fazem isso tranquilamente. A nossa recomendação fica presa naquela: se não tem quem interprete, permaneça calado. É isso? Então é o outro lado da moeda que nós trabalhamos. Talvez o equilíbrio aqui seria interessante. Nós deveríamos ter, no momento do culto, o falar em línguas. O que vocês acham? Nós deveríamos ter. Deveríamos ter o momento de falar em línguas. E não dizer, não, se não tem quem interprete, então... Sempre será o eu, né? O problema sempre será, com certeza, com certeza. Sim, é mais espiritual do que outros, né? Nós vamos voltar com esse assunto, segura lá. Não necessariamente, né?
Por isso que Paulo manda julgar a profecia, que pode ser que aquilo ali não tem nada a ver com o grupo, né? Mesmo sendo presente. Nós temos algumas características para a profecia do Novo Testamento, que é bem diferente do Velho. Lembre-se que todos os dons, ele não vem para ajudar uma pessoa, ele vem para ajudar o grupo. Os dons, eles são para isso, para a edificação do corpo como um todo, não separado. Quem inventou separado foram os pentecostais, na época do avivamento lá na rua Azusa, que nós falamos aqui na introdução do nosso estudo. Depois as igrejas pentecostais históricas pegaram isso também, e aí pode profetizar um para o outro, tal. O que existe muito, eu vivi muito nesse meio pentecostal, e vivo ainda, né? O que acontece é a infantilidade de quem profetiza. Por exemplo, Deus mostra alguma coisa para ele, e ao invés de eu chegar depois do culto e chamá-lo no canto e dizer o seguinte: olha, estou sentindo de Deus te falar tal coisa. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu uso como se eu fosse uma profecia. Entendeu onde eu quero chegar? Isso eu vejo demais por aí. O camarada deu uma mensagem, mas não tem nada a ver para a igreja. Não é para a igreja. A gente percebe que é uma pessoa. Então o que é melhor fazer? Terminou o culto. Vem cá, você está fazendo o quê? Vem cá, eu estava orando ali nesse momento. Aí você pode dizer a visão que você teve, né? Deus me mostrou você. Está tudo bem com você? Entendeu? Tudo legal. Assim seria melhor. Mas no mundo pentecostal isso não se desenvolve dessa forma. Porque no mundo pentecostal, dois dons são mais fortes do que todos os outros, na prática, né? Que é a glossolalia, o falar em línguas, e a profecia. E eu digo para vocês mais, hein? Talvez os outros dons é o que nós precisamos. Os outros dons nós precisamos, aqueles que nós alistamos, que nós lemos, não é só o de profecia ou o de falar em línguas. Exato, poderia sim, por que não? Poderia ser até um dom de visão, né? De olhar, Deus mostrar eu para você. Vá lá, diga para o pastor Wilson que eu estou orando por você, vou interceder por você. Mas nós, os pentecostais, gostamos dessa ideia de falar em nome do Senhor. É uma infantilidade. Eu não acho que isso é um pecado, mas é uma infantilidade. Está certo? Hã? Como? Tem que ser de ouro. Outra observação, vamos lá. Quer dizer, nada deve impedir que os dons sejam exercidos no corpo de Cristo em detrimento aos erros eclesiológicos. Atenção, a igreja fica confusa quando é administrada pelos talentos e não pelos dons. Porque aí torna-se a ideia de capacidade humana e não de carisma. Então a igreja fica confusa quando eu trabalho no talento. A igreja produz espiritualidades reais e imaginárias. Então, quando estamos trabalhando com dons espirituais, nós líderes precisamos ter isso em mente, que ela produz espiritualidades reais, mas espiritualidades imaginárias, fantasiosas. Como a igreja produz fantasia, sim ou não? Você termina um culto maravilhoso, a irmãzinha não vem no culto, e ela diz assim: pastor, essa noite eu sonhei com um urubu. Coloque a igreja em oração, porque o bicho está solto. Entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, a igreja está sempre produzindo espiritualidades de fato e espiritualidade imaginária. O líder tem que saber andar dentro da igreja. Para uns a igreja está morta, completamente morta. Para outros ela está viva. E nós temos que trabalhar, e é difícil demais. Porque nós não temos um medidor para saber se está morta ou se está viva. E os membros vão produzindo espiritualidade. E é muito comum produzir espiritualidade, entre aspas, coisas da cabeça, quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal, é gente tendo visão para tudo quanto é canto. Estou falando com experiência de ministério, né?
Se a igreja está passando por lutas, meu Deus do céu, o povo sonha com cobra, com urubu, com lobo, coitado dos meus bodes, né? Como o povo sonha com bode, rapaz, quando a coisa está ruim, né? E eles não produzem com essa facilidade de espiritualidade quando as coisas estão boas, né? Porém, mesmo indo tudo bem, ainda tem aqueles irmãos que têm as visões deles à noite, e eles dizem para o pastor ou para o líder: olha, essa igreja precisa orar mais. E muitas vezes não é a igreja que precisa orar mais. Quem é que precisa orar mais? Ele. Ele precisa orar mais. Outra observação: sonhos, visões, elucubrações pessoais, desentendimentos, ignorância, tudo isso e muito mais desembocam na frase: o Senhor me revelou. Gente do céu, quando as pessoas usam essa expressão, o Senhor me revelou, é muito acentuado. O que vocês acham? Isso é forte demais. Isso é muito forte, porque a pessoa usar o nome de Deus dá um certo peso ao que ela teve de experiência. E isso, se o líder não tiver equilíbrio, a cada semana ele inventa um tipo de oração, um tipo de consagração, um tipo de campanha e um tipo de culto. Para não dizer todo dia ele vai ter isso. Mas no meio de tudo isso tem sonhos que não tem nada a ver com Deus, visões que não tem nada a ver com Deus, loucuras pessoais, desentendimento e ignorância, e tudo isso e muito mais desembocam na frase: o Senhor me revelou. Outra observação: espiritualidades religiosas ou profanas se resolvem com espiritualidades reais. Isso é muito forte. Vamos ter infantilidade no nosso meio? Vamos, não tenho dúvida disso aí. Vamos parar com espiritualidade? Não, não vamos. Vamos parar de ter vigília? De forma alguma. Vamos parar de orar e jejuar? De jeito nenhum. Não é? Vamos parar de acreditar que Deus revela? Não, de forma alguma. Por quê? Espiritualidades carnais se resolve com espiritualidades reais, bíblicas e espirituais. Nós não temos uma outra forma de resolver sobre espiritualidade carnal, a não ser com espiritualidades reais, bíblicas, vindas de Deus. E vou dizer mais, hein? Para você parar com uma espiritualidade carnal, sem usar um mecanismo espiritual, é difícil. É difícil. Isso é muito forte para a pessoa que está passando aquilo. E ela acredita que aquilo é real, e é real para ela. Ela de fato viu alguma coisa. Mas é para ela, não é para o grupo. E agora aí o líder balança. Quantas vezes eu tive que fazer a pergunta para Deus: isso é certo ou isso é errado? Então, o que eu fiz? O que eu fiz em Campinas, por exemplo, não serve para vocês aqui, tá bom? Ok? Então isso aqui não é bíblico. Isso não é antibíblico, mas é extra-bíblico. Campinas, depois que eu comecei a ter o cheiro da comunidade, né? Eu disse o seguinte: ó, quem tiver visão tem que passar por mim primeiro. E por que eu fiz isso? Porque a igreja foi solapada com visões, revelações que não existiam. Então, quando alguém tinha uma profecia, vinha e falava comigo. E eu fazia todas as perguntas primeiro, né? Eu não queria saber o conteúdo da profecia, mas eu queria saber o motivo. Eu perguntava se a pessoa estava bem com Deus. Eu perguntava se ela tinha brigado com alguém na igreja, se ela estava em paz com todo mundo. Então, são certos cuidados que eu tinha antes de permitir que alguém entregasse uma profecia na igreja. Como eu disse para vocês, isso foi o que eu adotei. É isso? Ter os prós e os contra a essa atitude. Eu preferi agir desse jeito para livrar a igreja das profetadas, né? Das profetadas que ela tinha.
várias profetadas. E já fui em reunião, por exemplo, que o profeta citou o nome da pessoa. Tá? Então, exemplo, nós estávamos numa reunião e tinha um rapaz que tinha adulterado lá, tá bom? Mas a diretoria achou por bem que não falasse o nome dele, até que o caso fosse tratado. Ele tinha esposa, a esposa estava grávida, e então nós tivemos todo um cuidado para trabalhar sobre o caso dele, tá? Aí quando nós estávamos tratando o caso dele em assembleia, houve uma profecia, e a profecia citou o nome dele. A mulher estava presente lá, ela entrou em trabalho de parto na hora. A profecia falou o nome dele. Era profecia isso? Não era. Não era profecia. Isso não era. Foi uma infantilidade muito grande dela, da pessoa. E a esposa entrou em trabalho de parto, foi aquela correria na reunião. E acabou o casal se separando. Exatamente o que nós não queríamos, né? Nós queríamos trabalhar para que houvesse perdão, etc, etc. Mas é isso aí. Temos que estar preparados para combater o perigo da importação da liturgia, costumes e espiritualidades vindas de fora não conhecidas. O que está acontecendo naquela igreja do outro lado da esquina, talvez não serve para nós aqui. Nós precisamos respeitar a comunidade aqui, as tradições, o conhecimento dessa comunidade, o tempo de vida que essa comunidade tem. Tudo isso vai dar a ela a espiritualidade de acordo ao seu tamanho, o seu porte. É muito perigoso quando um membro vai numa outra denominação e quer trazer o que está acontecendo lá, cá. Há um conflito teológico, um conflito de espiritualidade. O que é muito comum lá, não é comum cá. Sim ou não? Por exemplo, eu prego na Assembleia de Deus, eu gosto demais de pregar na Assembleia de Deus. Gosto demais, gosto mesmo. Então, quando eu estou pregando na Assembleia de Deus, muitas vezes, o que acontece? O povo começa a falar em línguas estranhas e papapá. O que vocês acham que eu faço? É, papapá também, ué, eu caio no fogo. Ué, vou ficar pregando para quê? Não é? Eu também mergulho, meu filho, e entro no povo ali junto com o povo, e aquilo se torna um fogaréu de Deus, e eu saio de lá renovado, né? Mas colegas meus, não. Teve colega meu que chegou na Assembleia de Deus, por exemplo, Deus derramou aquele fogo, eles falam assim, derramou o poder, né? E aí ele começou a bater na campainha para o povo ficar quieto. Então, interessante, né? Biblicamente ele está certo. Biblicamente está certo. Culturalmente errada. Porque nesse momento, um pastor assembleiano, dentro da sua cultura, quando o povo começa a falar em línguas estranhas, ele não continua pregando, ele se alegra junto com o rebanho. Está correta. O errado é ele tentar falar alguma coisa e o povo não ouvir o que ele tem a dizer. Então, a melhor coisa a fazer o que é? Entrar na onda. E é uma boa onda, né? Ah, se a gente pudesse viver só daquele fogaréu. Mas não é só de fogo que a gente vive, não é? O gelo também ajuda os hematomas. Gelo também ajuda a recuperar nervos frouxos. Então temos que trabalhar com essa espiritualidade. Mas lembre-se, o que acontece lá, fica lá. Diferente. Os alemães, né? Eu estou na Sibila. A Sibila é uma benção, costumo dizer uma benção. Falei hoje pro Guilherme, né? A gente pregando na Sibila, é um silêncio total. Não é isso? É um silêncio muito grande. Agora, a gente vê, e o que muitas vezes não vê no nosso meio, as lágrimas pingando. Novos e velhos chorando na presença de Deus. Isso é lindo demais, né? É lindo demais. Mas precisa ter essa percepção de chegar e entender o conteúdo daquela espiritualidade para poder respeitar e cooperar. O que fazer quando surgirem infantilidades? Como pastores, é nosso dever orientar e fazer o membro em Cristo crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. A meu ver, pior que a infantilidade no uso dos dons
é saber que participamos de uma comunidade fria e com estruturas que matam pastores. O que vocês acham? O que é melhor? Infantilidade ou estruturas frias? É a mesma pergunta que se faz em liderança secular. Com quem você quer trabalhar? Com um cara de conhecimento ou com um cara motivado? É a mesma colocação. É a mesma colocação. É a mesma colocação. Eu prefiro a infantilidade. Eu prefiro a infantilidade. Você tem condições de trabalhar com a pessoa, orientar ela e ela ser uma boa profeta. É isso? Que ela seja uma boa pessoa com visões. Orientar, como em qualquer outra área da vida, nós precisamos de orientação. Ainda mais nas coisas de Deus que pesa. As coisas de Deus nos queima. E a gente se torna meninos na presença de Deus. Mas precisamos nos tornar homens adultos dentro da igreja. E saber trabalhar no meio dessa espiritualidade. Quarto, os dons e o Espírito Santo. Eu estava ensinando sobre isso e o irmão disse que esse item devia estar lá em primeiro lugar. E é verdade. A meu ver, não temos como usufruir dos dons sem uma consciência de dependência e amor ao Espírito Santo. Queridos, nossa doutrina cardeal, diga-se passagem, Espírito Santo não é uma influência. Sim ou não? Espírito Santo não é arrepio de cabelo. E quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa. A pessoalidade do Espírito é necessário crer nela. Porque se Ele é uma pessoa, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ser íntimo dEle como Ele é íntimo de mim. Agora, nós não temos educação espiritual. Nós não sabemos quando se relacionar com o Espírito Santo. Nós não sabemos quando o Espírito está falando. Na maior parte do tempo, nós ficamos reféns das questões sensoriais nossas, sentimentais nossas. Ou seja, se eu sou impactado com a palavra, Deus falou. Se eu não sou, Deus não falou. Quer dizer, nós estamos refém daquilo que eu sinto. Se eu estou bem com Deus, Deus falou comigo. Mas se eu não estou bem com Deus, aquele pregador é chato para danar, né, rapaz? Então, não dá para trabalhar com espiritualidade sem essa íntima relação com o Espírito Santo. Na nossa teologia, o Cristo é o maior, sim ou não? Só que nós é que confeccionamos essa teologia. Nós acreditamos na triunidade de Deus. Entendeu onde eu quero chegar? Nós não deveríamos na prática falar só de Jesus. Pelo menos para o nosso interior, nós tínhamos que ter um relacionamento com o Espírito também. E entender que o Espírito é o Cristo. Só que quando eu vejo Ele como Espírito, significa que Ele está na sua imanência. Ou seja, Ele está presente aonde eu estou presente. Quando você fala sobre o Cristo, a nossa mente leva a nós lá para o Calvário. Não é assim mais ou menos? Aquele que morreu e ressuscitou. Mas quando você fala do Espírito, fala de alguém que está do seu lado, que a parede não pode deter. Então, esse conceito do Espírito, quando eu não tenho, me leva a falar só, pedir a Jesus. Só a Jesus, como se Ele estivesse longe de mim. E Jesus está muito próximo a mim com o Espírito Santo. Nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos em três, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a bênção apostólica em cima da triunidade. Tudo que falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na prática, nós não trabalhamos desse jeito. E isso traz para nós prejuízos. Porque nós não somos íntimos do Espírito Santo. E quando você só é íntimo de Jesus e não é íntimo do Espírito, você está dizendo que o Espírito é inferior a Jesus. Isso é um pecado mortal, sim ou não? Porque o Espírito Santo é Deus. Há vários textos nos orientando sobre a deidade do Espírito. Eu não posso abandonar o Espírito em detrimento do nome de Jesus. Entendeu? É complicado, talvez isso
definir isso, mas na prática eu não posso, é como por exemplo, desculpe a colocação, né? Um católico fala muito pouco de Jesus, concorda comigo? Eles falam muito de Deus. Eles não falam do Espírito, eles não falam de Jesus. E nós estamos no outro lado, nós falamos muito de Jesus, mas não falamos de Deus e não falamos do Espírito. Na prática, é isso que acontece dentro de nós. Então, o nosso relacionamento com o Espírito Santo é muito à base de sensorial. Depende de sonho, depende de um bocado de coisa, e esse relacionamento não é bom. Mesmo o Espírito, eu tenho que ter um conhecimento bíblico a respeito dele e saber como ele age no meio do povo de Deus. Sim, buscar os dons. Não. Olha, eu não me lembro agora, pode ser que eu já ouvi, mas eu não me lembro agora alguém falando, você precisa buscar o Espírito Santo. Muito difícil isso, acontecer isso aí. Manda buscar os dons, mas não o Espírito. E é por isso que nós não conseguimos, porque o nosso relacionamento com o Espírito é muito fraco, muito pouco. É como dar para nós uma arma na mão e a gente não sabe o que fazer com essa arma. Se você não tem um Espírito como Deus, né? Como Jesus, os três são três em um, né? Nós não temos como usar as armas espirituais. Nós ficamos reféns de nós mesmos, do nosso conhecimento. Isso é um prejuízo para nós, pastor, né? Nós tínhamos que reverenciar o Espírito, reverenciar Jesus, reverenciar Deus Pai. Sabendo que quando eu estou me referindo a um, eu estou me referindo aos outros também. Não é? Não estou falando que um é maior do que o outro. Na prática, eu tinha que ter uma sensibilidade mais com a pessoalidade do Espírito e a divindade do Espírito Santo. Eu coloquei alguma coisa aí, ó. Paulo afirma que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo... Olha aí. Até o ato de confissão do nome de Jesus depende da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Durante todo o texto que fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está batendo nessa tecla, talvez chamando a atenção para a igreja, que ela deve se relacionar com o Espírito e não com os dons espirituais. Ela tem que ser íntima do Espírito e não se preocupar com os dons espirituais. Quando eu me preocupo com os dons espirituais, mas não sou educado em relação ao Espírito, eu posso estar chegando na linha divisória do fanatismo, porque isso são coisas anormais e misteriosas, e tem pessoas que gostam dessas coisas, mas como ele não tem um relacionamento com o Espírito, ele está na margem ali do fanatismo religioso. Tá certo? Não, na prática isso é certo, E Deus Pai. Teologicamente não podemos fazer isso, porque os três são iguais. Teologicamente, biblicamente, nenhum é maior do que o outro. Os três estavam presentes na criação, né? Jesus convence, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus perdoa o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, teologicamente, mas na prática, eu preciso dessa educação espiritual. Sim. É um departamento aí, né? É verdade, uma dicotomia, né? Uma dicotomia. Na verdade, não podemos fazer essa dicotomia, essa divisão aí, né? Ou tricotômico, né? Ok? Mas olha, nós não estamos dizendo isso teologicamente, tá certo? Teologicamente não há divisão entre eles. A hora que você estiver falando com Deus Pai, está falando com Jesus e com o Espírito Santo. Nós estamos dizendo na prática, eu preciso ter um relacionamento com o Espírito e saber quais são as áreas que ele trabalha.
Assim como nós sabemos que Jesus é o nosso advogado que intercede por Deus por nós e que Deus perdoa nós de todos os pecados ou nos leva lá para o tacho, não é? É Ele quem julga todos e o Espírito é quem convence do pecado. Então, isso chama educação espiritual. E eu preciso ter essa intimidade para poder saber usar os dons espirituais. Continuemos, Diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E que a manifestação do Espírito é concedida a cada um como lhe apraz. Olha que interessante. Aqui é uma pessoa com sentimento e vontade. O Espírito Santo dá os dons como lhe apraz. É o Espírito quem dá para mim. Então por isso que é a minha tônica nessa noite. Não se embriague com os dons espirituais. Se embriague com o Espírito. Então não é, a meu ver, não seria correto eu dizer, deixa eu ver qual dos dons eu quero. Esse aqui não, esse aqui é muito chato, esse aqui não, esse aqui é só para velho, não, que é uma coisa para novo. O que tem para novo aqui? Não é por aí. Quer dizer, o meu relacionamento com o Espírito vai levar o Espírito dar para mim o dom espiritual. Primeiro o relacionamento com Deus, que o Espírito é Deus. Depois eu posso estar aberto àquilo que Ele quer de mim. E nós fazemos o caminho contrário. Nós estamos escolhendo dons espirituais. E não é para fazer isso. O Espírito, apóstolo Paulo bate nessa tecla. É sempre o Espírito é um só. Um só. E é com Ele que eu devo me relacionar. Sim, claro. É isso. Claro, não há dúvidas. Isso é educação espiritual. Nosso povo não é educado dessa forma, né? Todos nós sofremos com isso. Olhe bem, aqui uma pessoa com sentimento e vontade. Então, a fonte para usufruirmos dos dons espirituais é o Espírito Santo. Há uma forte tendência de confiarmos nas convenções, sínodos, uniões, juntas, estatutos e esquecermos que, vamos ler juntos? O vento Amém? Forte isso, né? Isso é muito forte. Quem é nascido do Espírito não deixa rastro. Não deixa marcas. E ele é levado do Espírito, para onde o Espírito quer que ele vá. Isso é muito forte. Eu não preciso do dom para eu me identificar como um homem de Deus. Eu preciso do Espírito para ir aonde Ele quer que eu esteja. Somos filhos do vento e não podemos mudar a nossa natureza espiritual. Temos medo de contestar, repudiar e sugerir mudanças porque não temos o dom da sabedoria para alinhar com o Espírito as nossas realidades e os seus interesses eternos. Perdemos muito falando em avivamento. Isso cria em nós uma expectativa de espera em detrimento da minha santidade e temor. Isso pode demorar muito tempo. Sim ou não? Se eu for esperar a igreja ter santidade e temor, quando que vai vir esse avivamento? Eu pergunto a vocês. Vai demorar muito tempo. Então o correto é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E quem tem que se renovar não é a igreja. Quem é? É eu. O eu é que precisa se renovar, não a igreja. Não a igreja. Não, a igreja é viva. A igreja de Jesus é viva. Ela não precisa de renovação. Mas talvez eu esteja saindo dela. E eu preciso de renovação espiritual. Como que é? Não ouvi. A renovação de 100 anos de, muito bem lembrado, se consagrando, mas não se tornou, muitos se vendiam como escravos, exatamente, fecharam um período de 100 anos, mas não produziram.
Olha aqui, o correto é se relacionar com Ele nos parâmetros de uma comunidade cristocêntrica. A igreja, o rebanho de Cristo, está no mundo e necessita de respostas rápidas, certas e diretivas para nós pastores humanos e limitados. O caminho é buscar no Espírito Santo a manifestação necessária e coloquial para um fim proveitoso. Pastor sabidão, com muito conhecimento e pouca intimidade com o Espírito Santo, é um entrave na igreja. É um entrave. Nossa época é caracterizada de homens cabeção. Todo mundo, graças ao Espírito Google, né? A gente vai sabendo de tudo de todos. Todo mundo sabe as coisas. Quantas vezes eu estou pregando, tem um camarada digitando lá, quando termina o culto ele já vem com uma resposta, a gente sabe que ele não tinha condições de produzir aquele material. Ele pegou no Google durante a pregação. A gente sabe disso. Mas isso aí, a nossa época, as pessoas querem passar muito dentro de biblioteca, mas não quer pagar o preço de estar com o ladrão, com o sem vergonha, descarado. Ninguém quer passar com o pecador. Então, talvez isso é um entrave para o crescimento da igreja. Para que o Espírito vai dar dons para um grupo que não gosta de gente? É isso? Se eu não gosto de pessoas, para que eu vou receber dons espirituais? Porque os dons são mecanismos para ajudar o corpo de Cristo. Você tem que estar perto. Todos esses dons você vai chegar perto, você vai ter que pagar um preço, vai ter que colocar o outro na sua agenda, vai ter que gastar tempo com ele. Os dons apenas são mecanismos, você é quem vai fazer o serviço. Não tem jeito, os dons não fazem o serviço, eles facilitam o serviço. Quem faz o serviço é o crente, somos nós que exercemos a nossa cristandade. Atenção para essa informação, ó. A recomendação paulina em Efésios 5,18 é: enchei-vos do... Agora vamos fazer aqui uma exegese do texto, ó. Esse texto nos revela quatro verdades no dizer de Kennedy. Joia do Novo Testamento grego, um livrinho pequenininho, muito bom, não vende mais esse livro, tá? Quem quiser ele, eu posso mandar para você tira a cópia aí, nem existe mais a editora, eu acredito, viu? Isso aí nem existe mais. Eu tenho ele, Joia do Novo Testamento grego, pequenininho, bom demais. Olha o que diz, ó. Enchei-vos do Espírito. O verbo está no imperativo. Enchei-vos. É uma ordem estar cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito é tão imperativo quanto amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quem não se enche do Espírito está em pecado. Isso é uma ordem, gente, está no imperativo. Apóstolo Paulo não deu ao crente de Éfeso, no caso aqui, a oportunidade de ser ou não cheio do Espírito. Ele não falou dessa forma. Ele diz o seguinte, ó: se vocês não se encherem do Espírito, vocês não são igreja. Se a carne tomar conta das suas ideias e das suas ações, e você corresponder a um carnal, você não tem parte no reino de Deus. O único jeito é você deixar a carne e mergulhar no Espírito. Isso aqui não precisa de campanha, não precisa de congresso de jovem, não precisa de uma boa pregação, não precisa de um bom louvor. Isso é uma ordem, é um mandamento ser cheio do Espírito. Não significa eu sou cheio do Espírito no mês de março, mas no mês de abril eu sou cheio da carne. A gente fica assim, né? Um mês cheio, outro mês vazio. Um mês cheio, outro mês vazio. Apóstolo Paulo dizendo que isso não é permitido. Forte? O que vocês acham? O que isso fala para você? Quando ele manda você ser cheia do Espírito, e isso é uma ordem, é um mandamento. Se você descumprir e ficar vazia do Espírito,
você está em pecado. Você não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Você é um corpo morto aqui dentro. Mas você ouvindo eu falar desse jeito, o que te vem à mente? Fala assim, espontaneamente. Eu disse que é um pecado, que se você não for cheia, o que te vem à mente? Logo de cara assim. Esqueça você agora. Vamos pensar em definição, vamos lá. O que te suscita? Essa área. Você. Isso. Essa é a prática. Mas não é isso que eu não estou indo para essa direção. Eu estou pregando para você, ó. Não, vem cá. Você é novo convertido. Você é novo convertido. Você tem 30 anos na igreja. Aí eu chego para você o seguinte, ó. Encha-te do Espírito. Não parece que a igreja primitiva, eu sei que é difícil, não é que vocês, é difícil, eu não entendi isso da noite para o dia. Parece que a igreja primitiva tinha uma clara visão do que era o Espírito e o que era buscar o Espírito, que nós não temos hoje. Vou falar. Porque assim, teve uma pregação que eu ouvi, o pastor foi bem claro. Nós não precisamos mais procurar e se encher do Espírito, porque a partir da hora que a gente se converteu, recebeu o Espírito Santo. O que é uma verdade. O que é verdade. É. Pregações por quê? Porque eu antigamente, aliás, até hoje eu creio que nós temos que nos encher do Espírito. Porque eu escuto um pastor que diz que a gente deve se encher do Espírito a ponto de transbordar na pessoa do lado e ela não conseguir ficar nem parada. Então, transferência de poder. Não, mas não é isso. A igreja primitiva, ela entendeu, Pedro. Nós não conseguimos captar a mensagem. Nós ainda não. Como é que. Mas não está em mim ser cheio do Espírito. Não está em mim. Ele é Deus. Ele precisa querer. No entanto, Paulo coloca como mandamento. Quer dizer, se eu deixar de ser cheio do Espírito, eu estou em pecado. Eu estou indo contra a vontade de Deus, ficando longe do Espírito. Então, havia na igreja primitiva, com a presença dos apóstolos, algo que não tem mais no nosso meio. Esse conhecimento do Espírito que nos falta. Nós somos muito teóricos, né? E nós não conseguimos na prática vivenciar. Porque se você falar que ser cheio do Espírito é orar e jejuar, eu vou dizer para você, isso não é, isso é canoa furada. Eu conheço um bocado de gente que ora e que lê a Bíblia que é carnal. É carnal, não tem nada a ver com o Espírito. Mas vem o apóstolo Paulo agora e usa o verbo no imperativo. Essa exegese do texto é muito importante para nós. Porque no português isso pode parecer um pouquinho fraco, mas é uma ordem. Diga, pastor. Você sabe o que eu vejo também aqui? Que quando ele fala que eu preciso ser cheio do Espírito, eu tenho que fazer uma autoavaliação de como eu estou. Então, ser cheio do Espírito é olhar para dentro de si mesmo e dizer, isso aqui precisa ser tirado primeiro, isso aqui em segundo, tudo isso aqui precisa ser tirado, desse lado de cá precisa arrancar tudo. Então, é uma autoavaliação. Para eu ser cheio do Espírito, eu preciso admitir que eu não estou cheio do Espírito. E aqui para nós, hein? Há um impostor que mora em nós. E esse impostor, meu filho, vira e mexe, ele se apresenta, e a gente faz coisas extraordinárias. Vou fazer uma confissão aqui para vocês. Já pedi perdão para Jesus, segura lá para você não cair do banco, hein? Chamei minha família e confessei meu pecado. Sou pastor há muitos anos, prego quase todos os finais de semana, mas eu fiz algo que não devia ser feito. O que foi que eu fiz? Você ouviu aquele dia, né? Eu viajo muito com a Azul, a empresa Azul. E na empresa Azul, eles dão umas balinhas de goma. Viu? É de goma aquela lá? É. E eu só pego 3 balinhas, 3 pacotinhos.
É Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? E eu gosto demais daquilo. Eu deixo as outras coisas, mas as balinhas eu não deixo. Então, todas as vezes que a aeromoça vem, eu já fico assim, igual criança. Ó, levei a balinha. Aí ela vem e me dá 3 balinhas. Eu faço assim, ó, 3. Ela me dá 3. Um dia, eu entrei no avião. Não sei qual carga d'água, eu pedi 2. Gente, aquilo me remoeu. Aquilo foi tomando conta de mim de uma tal forma. Como é que você não pediu 3? Como é que você não foi pedir o 3? E por que você não pediu 3? E eu falei, meu Deus, é 3, não é 2, é 2. Não, 2 não é 3, é 3, não é 2. E eu comecei uma luta. Na minha frente, um homem pediu 3. E ele deixou cair a 3ª no chão. O cara na frente e eu. O cara olhava e eu em cima da balinha. A balinha é minha, a balinha é minha. E quando ele parou de olhar, o que eu fiz? Peguei a balinha. Aleluia, aleluia. Aí o impostor falou, te peguei. O impostor disse para mim, você é pastor, prega nas igrejas, está roubando, perdendo a fé por uma balinha da Azul. Era só pedir, rapaz. Tive que chegar em casa e reunir a família e dizer, pequei. Não tive jeito, eu tive que confessar meu pecado para meus filhos, mas eles carcaram o bico de mim, né? Acabaram comigo, isso é uma pouca vergonha. Acabaram comigo, só para pisar, brincadeira deles, né? Mas vocês veem que coisa. E quantas balinhas por aí vocês pisam? A gente não consegue controlar a língua. Não consegue controlar as emoções. Nós queremos falar antes da hora e passamos por cima das emoções e falamos o que não deve. E isso quem é? Isso é o impostor que mora em nós. Então quando o apóstolo Paulo disse enchei-vos do Espírito, disse, vocês precisam tirar tudo que não é do Espírito. Então encher do Espírito não é pedir para entrar, é expulsar para sair. É isso aí, é essa que é a eureka, em grego é eureka, né? Eu descobri, né? Eureka, essa é a grande eureka. Ser cheio do Espírito não é pedir para ele entrar, é tirar o que ele não pôs dentro de nós. Porque se eu tiro o que não existe dele dentro de mim, jogo para fora, então ele tem espaço para fazer de mim o que ele quer. Lê para nós. Expulsou tudo que está. Exatamente. É forte ou não é forte isso? Então está correto dizer que é uma ordem. Está certo dizer que é uma doutrina. Porque aqui cai a doutrina da santificação. Não está inventando coisa. Eu preciso ser santo para Deus, separado para Deus. Outra observação. Santidade ao Senhor, né? Não, eu entendo o que você quis dizer. Eu entendo o que você quis dizer. Mas não, talvez no final da tarde, não pela manhã. No final da tarde, eu preciso parar e ter um bate-papo com o Espírito. O que foi que eu falei durante o dia que não te agradou? Sim, então, claro, o ideal, né? Mas nós estamos falando de uma vida que corre, que pega ônibus, que trabalha. O que foi que eu fiz que não te agradou? Eu acredito que isso é interessante. Esse exercício espiritual chama educação espiritual. Você não levar a vida empurrando, entra mês, sai mês, cometendo os mesmos erros. Mas não, no final da tarde, sozinho em casa, vamos falar sobre glossolalia, né? Falar em línguas. Botar para fora tudo aquilo que não pertence a Deus, né? Diga, alguém que queria levantar a mão. Claro, e as obras.
Perfeito. Já diz logo, você não foi longânimo, você não foi benigno, você não teve misericórdia, você mentiu. Exatamente. E se eu estou sem alegria, eu preciso saber o que é que está me tirando a alegria. E tirar isso da minha vida. Segundo, o tempo verbal está no presente. Ou seja, a todo tempo, independente de ocasião, devemos estar cheios do Espírito. Então não existe eu me preparar para ser cheio do Espírito. Nessa exegese bíblica, que é fundamental, eu devo estar agora. Aí cai no que você falou, né? Na hora que pecar, fazer de imediato. É isso aqui, ó. O tempo é agora. Eu não vou ser cheio do Espírito daqui a 1 hora. Eu não vou ser cheio do Espírito amanhã. Eu vou ser cheio do Espírito agora. Ou seja, sempre eu preciso me policiar. Sempre eu preciso me policiar. É um exercício constante de policiamento espiritual para a nossa própria vida. Terceiro, o verbo está no plural, o que corresponde que todos, enchei-vos, para todos. Não existe ninguém na igreja que esteja imune à ação do Espírito, ou não precise da ação do Espírito. Do pastor até o visitante que chega, todos precisam estar cheios do Espírito Santo. Uma comunidade inteira. Isso não é privilégio de quem ora, não é privilégio de quem prega, de quem dirige culto. Todos que aceitaram a Cristo como Salvador, que foram batizados no mesmo Espírito, não pode perder espaço para Ele. Não deve tirar algum espaço lá de dentro e colocar para uma outra coisa. Tudo pertence ao Espírito. Quarto, o verbo está na voz passiva. Isso aqui é fundamental agora, ou seja, ele não faz ação, né? O verbo está na voz passiva. Isso nos ensina que o ficar cheio do Espírito não vem de nós, mas de Deus. É um ato de fé. Ser cheio do Espírito é um ato de fé. Não é um ato de palavras. É um ato de fé. É uma luta constante, consciente, mas é um ato de fé. Quem nos enche do Espírito é Deus e não nós mesmos. Ou seja, aqui há uma dependência de Jesus. Uma vida voltada para as coisas de Deus. Porque é Ele quem nos enche do Espírito. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, não vem das obras. Então aqui para nós, não adianta se enclausurar, ir para os montes. Quem aqui já foi nos montes orar? Alguém já foi? E quantas vezes eu fui, né? Quantas vezes eu fui? Fui muito no monte também. E outro dia uma urtiga pegou fogo, eu peguei na mão, saiu me queimando tudo, mas tudo bem. Eu fui no monte, mas não é isso que ele está dizendo. Eu preciso ter fé. Tudo no Evangelho é produzido pela fé. E o que não é produzido pela fé, a Bíblia chama isso de pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é para tudo. Não é mágico. O que o texto está me dizendo, que ser cheio do Espírito não é um bater de dedos. Entendeu? Eu vou para o culto e vou sair cheio. Não existe isso. Primeiro que o culto é para Deus, não é para nós, não tem nada a ver conosco o culto. O culto é dele, não é meu. Então, não depende das minhas obras para ser cheio do Espírito, mas é um ato de fé, um ato de dependência do favor divino, da graça divina sobre a minha vida. E melhor ainda, deixar, quer dizer, fica na espera. Relaxa, faça a sua parte, mas deixa Ele chegar e Ele vai te encher. A gente percebe também que ser cheio do Espírito não é poder que a gente pensa, né? Visão, poder, cura. Não, é simplesmente ter comunhão com Deus. Ser santo para Deus. Assim como o corpo reflete os anseios da alma, da mesma forma deveríamos refletir os anseios do Espírito, pois somos seus templos. Não somos usados mais pelo Espírito porque vemos nele algo para se buscar, mas não uma pessoa para se relacionar. Grife isso, hein? Isso é uma realidade, né?
Geralmente quando se fala em espírito está buscando poder, mas não é isso que a Bíblia nos orienta. A inveja e os ciúmes, que são obras da carne, tem sido um grande entrave no aparecimento dos dons espirituais. Se o Espírito não controlar a nossa carne, não vai usar a nossa alma. Então, quando você ver alguém, pulei uma, eu volto. Quando você ver alguém sendo usado por Deus, não queira ser igual àquela pessoa. Queira ser santo para Deus te usar no lugar que Ele te quer, no momento que Ele te quer. O desaparecimento dos dons em nosso meio é a prova clara de que não estamos nos relacionando com o Espírito Santo de Deus. Minha experiência com o Espírito Santo, uma segunda-feira diferente. Eu vou pular agora aqui, tá? Eu vou pular porque é a minha experiência e eu vou contar para vocês. E termino essa noite. Levantei segunda-feira em Campinas, minha esposa já tinha ido para o trabalho, ela trabalhava no seminário, os meninos já estavam na escola, e eu estava sozinho em casa. Acordei, tomei café e fui para o escritório, mexer com mensagem, computador. Quando eu entrei no escritório, passando pelos umbrais da porta, eu senti como alguma coisa me segurou. Essa é a minha experiência. Alguma coisa me segurou. Eu sentia literalmente que os meus braços estavam presos. E por mais que eu fizesse força para sair daquela situação, eu não saía. Cada vez mais aquilo ia me abaixando. E eu lutava contra aquilo que tentava me abaixar. Ao ponto de, depois de alguns minutos lutando para não se abaixar, eu fui com a cara no chão. Eu comecei a chorar, era 8 horas da manhã. Eu parei de chorar, era 7 horas da noite. A minha esposa chegou do seminário a 1 hora da tarde com os meus filhos e me encontrou no chão, chorando. Eles me levaram para a mesa para almoçar e eu não consegui almoçar, eu fiquei chorando o tempo todo. Só à noite, perto de 7 horas, da Lira deitada do meu lado, porque ela também ficou apavorada, não sabia o que fazer. Eu tentava falar com ela, eu não conseguia falar. Eu só chorava, e eu não conseguia me expressar, a não ser lágrimas. E lá, eu produzi 2 mensagens. Essas 2 mensagens impactou a igreja. A primeira mensagem é: deixa Deus te usar. Mudou o perfil da igreja. Ah, é verdade, eles colocaram na Kombi da igreja. A mensagem foi muito forte. E graças a Deus, nós abrimos um trabalho numa gleba chamada, me ajuda, vocês trabalharam lá, Satélite Íris. Nós ganhamos o terreno e a partir daquele momento a igreja começou a trabalhar e nós abrimos um espaço Filadélfia lá no mutirão, lá na favela. E graças a essa mensagem também, um grupo de pessoas, 2 famílias se levantou contra mim, fortemente. Numa assembleia, os assuntos eram assuntos normais, ninguém sabia de nada, não havia nenhum tipo de animosidade com eles, e eles se levantaram. E naquele momento foi tão forte a presença deles, que naqueles dias, naquela hora, eles não só se levantaram, como também saíram da igreja. Não fiz nada, a igreja não fez nada, só acatou o pedido deles. Deixa Deus te usar. E a segunda mensagem, saindo das 4 paredes. Essas 2 mensagens, a meu ver, marcaram a igreja de Campinas e marcaram o meu ministério. O que vocês acham? Graças a essas 2 mensagens,
eu tenho 4 angioplastias. Porque depois dessas mensagens, 2 anos depois, a igreja estava toda em paz. Convidei Léo e Itamar para assumir a igreja, casal de pastores. Eu já não conseguia mais pastorear por causa das emoções. E aí tive que deixar o ministério. Mas marcou a minha vida. Numa manhã de segunda-feira, foram produzidas 2 mensagens. Deixa Deus te usar, e saindo das 4 paredes. Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente ainda não experimentou o que é a ação do Espírito Santo no seio de uma igreja. Pedro, mais de 30, quase 40 anos já de fé. Nós ainda não entendemos o que é um grupo pedindo a presença de Deus, né? A gente não entendeu ainda que nós estamos do lado do mais forte. Com Deus do nosso lado, tudo pode mudar. Os milagres podem se apresentar diante de nós. O que é que você precisa mudar? Nem sempre, né? Mas vem de uma forma sobrenatural, né? Vem de uma forma, de um lugar que você não espera, de uma pessoa que você não espera, de uma situação que você não espera. Isso para mim é sobrenatural. Mas nem sempre. O que é que você quer que Deus faça na sua vida? O que é que precisa mudar na sua vida? O que precisa mudar na minha vida? A gente olha as coisas, a gente racionalmente, mas nós somos filhos do vento. Filhos do vento, os nascidos pelo Espírito, são como filhos do vento. Ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem. Ou seja, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses bancos hoje estão vazios, fisicamente falando. Mas pode estar aqui uma milícia celestial nos acompanhando o tempo todo. Amém? Feche seus olhos.